Olá pessoal de Guia de Turismo, aula 1, inglês 3. Temos aqui o vocabulário sobre houses and apartments, rooms of houses and apartments, conversation, grammar focus, short answers do and does, uma atividade de listening, uma correção de exercício e uma explicação de atividade valendo 20. Unit 7. Does it have a view? Page 44. Exercise 1. Snapshot. Listen and practice. House. The house has 2 floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, 3 bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Bom pessoal, nesse áudio aí ele faz a descrição da casa e do apartamento, né? The house has 2 floors. The first floor has a living room, a dining room, and a kitchen, and stairs to the second floor. Ele fala mais ou menos assim, tá? É que ele fala que tem aí no primeiro andar, né? Floor vem de andar, tá? First floor seria primeiro andar e second floor é segundo andar, né? Então ele fala que no primeiro andar vai ter uma sala, uma cozinha e uma sala de jantar. E escadas para o segundo andar, né? E aí lá no segundo andar, não, parece que ele fala também laundry room no primeiro andar. Então vocês por favor me confirmem aí, tá? Eu queria que vocês fizessem esse entendimento aí, né? No slide aí tem a nomenclatura de cada cômodo. Então se for o seguinte, professor, no primeiro andar da casa tem isso, isso e isso. E no segundo andar tem isso, isso e isso. A mesma coisa no apartamento, tá? Depois ele descreve o apartamento. The apartment building has an elevator. Tem um elevador e outra coisa, tá? Apartment building seria o prédio, tá, gente? Esse prédio aí, tá claro que se você for traduzir literalmente seria prédio de apartamentos, tá? Então ele fala isso, beleza? E vocês vão escrever aí, por favor, tá? O que ele fala que tem exatamente na casa e no apartamento, tá bom? Pra gente começar essa interação aí. Só vou continuar a aula depois que uns 2 alunos participarem aí, 2 ou 3, beleza? Tamo junto. Page 44. Exercise 2. Conversation. My new apartment. Listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Muito preciso aí o comentário do colega Marcos, né? Então essa conversa entre Linda e Chris. A Linda começa com uma expressão, né? Uma expressão para chamar a atenção do Chris, né? Guess what? Seria como se fosse adivinha. I have a new apartment. Ela tem um novo apartamento, né? That's great. What's it like? Olha essa expressão aí, pessoal. What's it like? Como que ele é, né? Qual é a aparência dele, né? It's really beautiful. Então ela vai descrever o apartamento com um adjetivo aí, né? E um advérbio really vai enfatizar o sentido do beautiful, que é o adjetivo, né? It's really beautiful. É bonito mesmo, é bonito pra caramba. É realmente bonito, né? Is it very big? Is it very big? Pô, pessoal, desculpa aí essa buzina que é o fundo aí, ó. Do alarme de carro, ó. Enfim, como parou, eu vou continuar esse áudio aqui mesmo, tá, gente? Is it very big?
Ele é muito grande? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom and a kitchen. Então ela vai descrever o apartamento, né? Ela fala que tem uma sala de estar grande, um quarto pequeno, um banheiro e uma cozinha. Kitchen. Where is it? Onde ele fica? On Lakeview Drive. So Lakeview Drive aí é uma estrada, né? Chamada Lakeview Drive. Oh, nice. Estrada não, perdão, gente, uma rua, né? Oh, nice. Does it have view? Ela perguntou o seguinte: ele tem vista, uma vista, né? Uma vista. Does it have a view? Yes, it does. Então, a resposta curta aí que a gente vai ver logo no próximo slide, né? It has a great view of another apartment building. Ela tira uma gracinha com ele, né? Ela fala, sim, ele tem uma ótima vista de outro prédio de apartamentos. Isso, tá? Page 45. Exercise 3. Grammar focus. Simple present short answers. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. Olá pessoal, boa tarde. Good afternoon to everyone. Let's make some comments about this conversation between Chris and Linda. There aren't any chairs. So this is the title of the conversation. There aren't any chairs. Isso quer dizer que não tem cadeira alguma, não tem cadeira, né? Então o Chris vai comentar, né, sobre o apartamento de Linda. This apartment is great. Esse apartamento é ótimo. Thanks, I love it, but I really need some furniture. Furniture, pessoal, é um substantivo não contável, tá? Como assim não contável? Eu não posso falar, por exemplo, a furniture, ou seja, um móvel, tá? A palavra furniture refere-se a mobília. É uma explicação mais complexa que eu não vou entrar aqui em detalhes agora, tá? Então, some furniture seria o equivalente em português a falar que eu preciso de alguns móveis, tá? De alguma mobília, beleza? Chris pergunta, what do you need? O que você precisa? Oh, I need lots of things. Então ela fala que precisa de muita coisa, tá? There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Ela fala que tem cadeira, né? Apesar do título falar que não tem cadeira, ela fala que tem cadeira, né? Tem algumas cadeiras, tá? Some é aí um adjetivo indefinido que serve para indefinir a quantidade, literalmente, né? Tem algumas cadeiras, quantas? Ninguém sabe, né? Tem algumas cadeiras na cozinha, mas não tem mesa. And there's no sofa in the living room, here in the living room. Tá? E ela fala que não tem sofá aqui na sala de estar, né? And there aren't any chairs. E não tem cadeira, né? Ela fala que não tem cadeira na sala, né? Só pode ser, né? Que tem algumas na cozinha, mas não tem na sala. There's only this lamp. Então ela fala que só tem essa lâmpada. Tem esta lâmpada. There's. Não tem cadeira. There aren't. Tá, gente? So let's go shopping next weekend. Então Chris termina a conversação com esse convite aí para eles irem fazer compras no fim de semana que vem. Good people, I'm glad you tried. Okay, but here's the right responses, okay? Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Yes, it does. That sounds nice. Do you live alone? No, I don't. I live with my family. Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. I have 4 sisters. That's a big family. Do you have a big house? Yes, we do. It has 10 rooms. 10 rooms? Does it have many bedrooms? Yes, it does. It has 4. Do you have your own bedroom? Yes, I do.
I'm really lucky. Na primeira linha, Chris, linda pergunta, né? Do you live? Então, auxiliar do, verbo principal live. Chris responde, no, I don't. Seria como se ele falasse, não, eu não moro. Eu moro em uma casa. Tanto é que o verbo live vem depois. Terceira linha, ela pergunta com does, né? Como auxiliar, ela usa does em virtude de o sujeito ser it. E quem que é it aí? O apartamento. Desculpa, gente, desculpa. A casa, tá? Então ela pergunta se tem um pátio, né? Uma área, né? Does it have a yard? Ela tem uma área. E o cabra responde aí, né? Sim, ela tem. Yes, it does. Ele usa o mesmo auxiliar da pergunta, tá? That sounds nice. Ela fala, que bacana. Do you live alone? Então ela pergunta com do como auxiliar, né? Que não tem tradução, eu repito. Só tem a função de fazer a pergunta com o verbo live, que é o verbo morar, né? E ela pergunta, do you live alone? Ou seja, você mora sozinho? E ele responde, no, I don't. Não, eu não moro. I live with my family. Eu moro com a minha família. E ela pergunta em seguida se ele tem, né? Você tem. Eu vou fazer a tradução literal para não confundir, tá? Você tem algum irmão ou irmã? Observe que essa pergunta é no plural, tá, gente? Do you have any brothers or sisters? Yes, I do. Sim, eu tenho. Eu tenho 4 irmãs, né? Yes, I do. I have 4 sisters. 4 irmãs. That's a big family. Ela se impressiona, né? Do you have a big house? Aí ela pergunta, você tem uma casa grande? Yes, we do. Desculpa, gente, vocês, tá? É vocês. Aí é vocês aí, tá? Não você, porque ela responde lá, sim, nós temos. Ele responde, né? Sim, nós temos. Ela tem 10 quartos, 10 cômodos, tá? 10 rooms, does it have many bedrooms? 10 cômodos, ela tem muitos quartos? E ele responde, yes, it does, it has 4. Sim, ela tem 4 quartos, né? 4. Do you have your own bedroom? E ela pergunta, a pergunta final aí é, você tem seu próprio quarto? E ele responde, yes, I do, sim, eu tenho. Eu sou um cara muito sortudo. I'm really lucky. Page 45. Exercise 4. Listening. It has just one room. Listen to 4 people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1, My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2, My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3, I live in an apartment downtown. It's on the 5th floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4, My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Page 46. Exercise 5. Word power. Furniture. Part A. Listen and practice. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. Television. Page 46. Exercise 6. Conversation. There aren't any chairs. Listen and practice. This apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp.
So let's go shopping next weekend. Olá pessoal, boa tarde. Good afternoon to everyone. Let's make some comments about this conversation between Chris and Linda. There aren't any chairs. So this is the title of the conversation. There aren't any chairs. Isso quer dizer que não tem cadeira alguma, não tem cadeira, né? Então o Chris vai comentar, né, sobre o apartamento de Linda. This apartment is great. Esse apartamento é ótimo. Thanks, I love it, but I really need some furniture. Furniture, pessoal, é um substantivo não contável, tá? Como assim não contável? Eu não posso falar, por exemplo, a furniture, ou seja, um móvel, tá? A palavra furniture refere-se a mobília. É uma explicação mais complexa que eu não vou entrar aqui em detalhes agora, tá? Então, some furniture seria o equivalente em português a falar que eu preciso de alguns móveis, tá? De alguma mobília, beleza? Chris pergunta, what do you need? O que você precisa? Oh, I need lots of things. Então ela fala que precisa de muita coisa, tá? There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Ela fala que tem cadeira, né? Apesar do título falar que não tem cadeira, ela fala que tem cadeira, né? Tem algumas cadeiras, tá? Some é aí um adjetivo indefinido que serve para indefinir a quantidade, literalmente, né? Tem algumas cadeiras, quantas? Ninguém sabe, né? Tem algumas cadeiras na cozinha, mas não tem mesa. And there's no sofa in the living room, here in the living room. Tá? E ela fala que não tem sofá aqui na sala de estar, né? And there aren't any chairs. E não tem cadeira, né? Ela fala que não tem cadeira na sala, né? Só pode ser, né? Que tem algumas na cozinha, mas não tem na sala. There's only this lamp. Então ela fala que só tem essa lâmpada. Tem esta lâmpada. There's. Não tem cadeira. There aren't. Tá, gente? So let's go shopping next weekend. Então Chris termina a conversação com esse convite aí para eles irem fazer compras no fim de semana que vem. Let's practice. Atividade valendo 2 pontos. What furniture do you have? Write a short paragraph listing the pieces of furniture you have in each room. Você vai fazer um parágrafo, tá? Um parágrafo curto, listando aí os móveis, né? Mobília que você tem em cada cômodo da sua casa. For example, my living room has a sofa, a rug and a television. My bedroom has. In my kitchen I have in my toilet there's a. And in my mother's bedroom there's, né? Então, por exemplo, né, minha sala tem um sofá, um tapete, uma televisão, meu quarto tem isso, isso e isso, em minha cozinha eu tenho isso, isso e isso, em meu banheiro tem isso e isso, né? Você vai listar os objetos que tem lá, né? Os objetos de mobília, tá? De pia, de chuveiro, de banheira, por exemplo, né? E no quarto da minha mãe tem cama, tem sofá, tem abajur, tá? Envie seu texto e o respectivo áudio para o zap do professor. O prazo, né? 5/2/2021. Podendo ser estendido aí, né? Caso vocês não consigam realizar a atividade. Bom trabalho e até mais.